Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. É bom saber que está aí. Que Deus te abençoe. Muito mesmo. E a toda a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia. 777 no Brás, às 9. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Olha o que diz aqui em 1 Reis 21, 25. Nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher, Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. No caso do Acabe, ele cedia às pressões da mulher. Mas cada um de nós podemos sofrer pressões de várias maneiras e em várias áreas da vida da gente. E aí? Você resiste às pressões? Você persevera contra as pressões? Ou você cede a todas elas? Basta você ser pressionado por alguém, por alguma situação, e você já se entrega, desiste, se submete? Você precisa analisar. É comum, inclusive, quando as pessoas vão passar por uma entrevista de trabalho, essa pergunta: você trabalha sob pressão? Tem gente que diz assim: sim, eu trabalho sob pressão. Mas ele nem sabe do que ele está falando. Quando ele é pressionado, ele se entrega, ele desiste, ele faz aliança com quem não devia. Ele cede a coisas ilícitas, erradas. É o que aconteceu com Acabe. Ele, apesar de ter autoridade, de ser o rei, ele era um homem de temperamento fraco. Um homem fraco. Lamentavelmente fraco. Entendeu? Um homem que não dizia não quando devia dizer. A mulher dele o pressionava. E ele tinha autoridade para dizer não a ela, mas não dizia. Só que ela não era, mas nem de longe, uma boa influência. O espírito daquela mulher era totalmente satânico. Ela era dirigida pelo mal. E era usada para prejudicar tudo que estava relacionado a Deus, ao povo de Deus, matava os profetas do Senhor. Nessa passagem, inclusive, ela armou uma cilada para um homem chamado Nabote, só porque esse homem não quis se desfazer, vender uma vinha que ele tinha recebido de herança dos pais. Ela mandou decretar um jejum, mandou contratar 2 homens vadios, homens sem caráter nenhum, para dizerem que tinham ouvido esse homem, que era um homem inocente, um homem íntegro, um homem temente a Deus, que tinham ouvido que ele havia blasfemado contra Deus e contra o rei. Agora, o Deus dela era Baal.
Mas para destruir com a vida de um inocente, ela usou o nome de Deus. É só você ler aqui. O Deus dela era Baal. Mas aqui, para destruir com a vida de um inocente, ela mandou levantar um jejum e usar o nome de Deus. Quantas pessoas que têm feito um monte de coisas erradas e têm a coragem de usar o nome de Deus, de se dizer de Deus, de se coloca como de Deus, tenta, distorce a palavra de Deus. Quantas pessoas têm agido assim? Jezabel? E o Acabe? O Acabe cedia a todas as pressões que ela fazia. A Bíblia está dizendo que nunca existiu ninguém como ele. Uma pessoa que fez só coisas detestáveis. Porque ao invés dele ficar com o que ele sabia que era certo, ele sabia. Ele sabia. Se tem alguém que sabia o que era certo, era Acabe. Acabe sabia muito bem o que ele devia fazer e o que ele não devia fazer. Mas a covardia dele era tão grande que ele, ao invés de enfrentar e dizer não a Jezabel e ficar com o que era certo, não. A covardia fazia ele ceder para ela. Quantas pessoas que têm dito sim quando deveriam dizer não por covardia? Quantas pessoas que têm se preocupado mais com o que pessoas vão pensar do que com Deus? Ele deveria parar e pensar assim: peraí, o que Deus vai pensar de mim se eu fizer isso? Não. Ele pensa diferente, ele pensa, o que aquela pessoa vai pensar de mim se eu disser não a ela, se eu fizer isso ou aquilo? Tem gente que ele vive preocupado com o que não sei quem vai pensar, mas não preocupa com o que Deus pensa dele. Tem gente que se preocupa em agradar um monte de pessoas, mas não se preocupa em agradar a Deus. Se preocupa em agradar a si mesmo, mas não se preocupa em agradar a Deus. Tem medo de dizer não para alguém, mas não tem medo de dizer não para Deus. Para Deus não tem problema dizer não. Para dizer não para Jezabel era um problema, mas para Deus ele falava não o tempo todo, porque ele fazia tudo errado. Tudo contrário à palavra. Você tem cedido a pressões e tem desagradado a Deus? Quem tem sido a Jezabel da sua vida? Quem tem te pressionado ou que situação e tem te feito ceder e pecar contra Deus? Deus está falando com você. Você tem cedido para quem? Para sua carne? Para uma pessoa? Para uma situação? Para as tentações? Você é uma espécie de Acabe? A covardia faz parte da tua vida? É uma covardia. Uma covardia, você não consegue falar a verdade. Por quê? Por covardia. Quantas pessoas que vivem na mentira? Mentem por covardia. Não falam a verdade. Não conseguem, são dominadas pelo espírito da mentira. Não conseguem olhar para alguém e dizer, para uma situação errada e dizer não. Por covardia? Pressões? A Bíblia diz que seremos pressionados de todos os lados. Mas nós não podemos ceder à carne, ceder ao diabo. O problema não é você ser tentado. O problema é você ceder à tentação. Tentações nós vamos sofrer, mas você deve dizer não. A sua carne, que é um monte de coisas que é contrário à palavra de Deus. E você tem que fazer o quê? Controlar a sua carne através da palavra de Deus. Espera aí, a minha carne quer isso, mas a palavra diz isso. Eu vou ficar com o que diz a palavra.
A Jezabel era a mulher dele. Mas ele jamais poderia ter cedido para ela como ele cedeu. Ele cedeu para todo tipo de abominação. Fez de Israel um país onde as pessoas passavam sua vida idolatria. Construiu um templo para Baal. Levou o povo a adorar Baal. Compreendeu? Ele levou o povo a pecar quando ele cedeu para aquilo que estava errado, quando ele cedeu para as pressões da Jezabel. Então, ele foi conivente, ele foi omisso, inclusive na morte do Nabote. Não foi ele que escreveu as cartas e deu a ideia e mandou levantar aquela calúnia contra o Nabote. Mas ele foi conivente, ele foi omisso, ele sabia que ela estava fazendo aquilo. Tanto é que Deus disse aquilo aqui no 19. Diga-lhe assim, diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade. Por quê? Porque ele sabia que ela estava agindo daquela maneira e ele não impediu. Então, às vezes, a pessoa pode parar e dizer assim, mas não sou eu que estou fazendo, mas se você sabe, você está carregando o mesmo, o pecado é o mesmo. Se você é omisso, você está vendo e não faz nada. Você devia dizer não e diz sim. Para aquilo que você sabe que está errado. Coloca limite. Coloca limite. Coloca limite na tua casa, coloca limite nos teus filhos. Coloca limite na tua família por intermédio da palavra. Coloca limite na tua vida por intermédio da palavra. A palavra diz, não é não. Pode vir a proposta que for, a tentação que for, a pressão que for. Você tem que ficar com o que diz a palavra. Com o que diz a palavra. Em nome de Jesus, não adianta usar o nome de Deus quando é conveniente. Você deve viver a palavra de Deus como ela manda. O que está escrito deve ser lei na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Se você tem feito coisas que o Senhor detesta, muda isso. Se você tem cedido a pressões, muda isso. Se volta para Deus enquanto você tem oportunidade. Ainda que muitas pessoas não gostem, até se virem contra você, faça o que Deus está mandando. Se submeta a Deus. Se você crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos, não sei. Eu volto já para orarmos. Dona Verônica, como era a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Olha, a minha vida era uma tristeza, um desânimo, um vazio muito grande eu sentia, pastor. Antes de eu chegar no ministério, eu me sentia assim. Cheguei desempregada, né? Então, através de ouvir a palavra de Deus, foi onde foi mudando tudo na minha vida. A senhora conheceu o Ministério Mudança de Vida como? Eu conheci o Ministério Mudança de Vida através da televisão, vendo a bispa num programa de televisão. Então, foi aonde eu procurei a igreja e foi aonde tudo começou na minha vida. Dona Verônica, a senhora dizia também que a senhora não tinha perspectiva de vida, tinha pensamentos pessimistas, não tinha sonhos, não tinha projetos. A partir do momento que a senhora ouviu a palavra da bispa, no programa Mudança de Vida, quais foram as mudanças? Olha, pastor, as mudanças foram muitas e têm sido muitas até hoje. Eu, na época, eu comecei a ouvir a ouvir a palavra de Deus e comecei a pôr em prática. Tudo aquilo que eu ouvia, que saía do altar, eu comecei a colocar em prática. Então, através disso daí, eu fui mudando, fui transformando. Eu pedia para Deus me lapidar,
me fazer uma pessoa nova. E Deus foi fazendo isso na minha vida. Fui colocando em prática tudo aquilo que o pastor falava, que a bispa falava, fui pondo em prática. E tudo foi transformando. Fiquei uma pessoa confiante, uma pessoa otimista, uma pessoa que não fica pensando em coisas ruins assim, que só tem pensamentos de coisas boas só. Houve uma mudança interna. Houve uma mudança interna. Eu consegui tirar tudo aquilo de ruim e pôr tudo coisas boas dentro de mim. Tirar tudo aquilo que não prestava. Aos poucos eu fui pondo isso dentro de mim. E fui pondo em prática tudo aquilo que eu ouvia que saía do altar. O ensinamento que a senhora recebia no Ministério Mudança de Vida, então, transformou totalmente a vida da senhora. Transformou, pastor. Eu consegui, naquela mesma semana que eu fui para a igreja, eu sou professora, né? Agora hoje eu estou aposentada, mas na época estava nativa ainda. Peguei aula. Meu filho, que fazia 3 meses que tinha deixado a faculdade para ir para São Paulo para poder arrumar um trabalho lá, que tinha uma promessa de um trabalho, ele foi, não conseguiu, não deu certo. Ele voltou para Rio Preto, mas eu com aquela fé, que já tinha aquela fé que eu estava buscando, determinando, ele conseguiu voltar para a faculdade, porque eu não aceitava ele perder a faculdade, naquele ano, né? Ele teria que fazer mais um ano para concluir a faculdade, e eu não aceitava aquilo. Então, ele buscando também, ele determinado, ele conseguiu voltar para a faculdade, terminou a faculdade, hoje está uma benção, está trabalhando em São Paulo. Então, Deus transformou. Através dos meus projetos de conquista, né, fui projetando tudo aquilo que eu gostaria meus sonhos fosse realizado. Nós conquistamos a primeira padaria, depois conquistamos a segunda padaria. A segunda padaria já está reformada, né? A primeira padaria nós estamos já com projetos para reforma. No final de 2011, né? Eu vinha já pedindo, já pondo nos meus projetos que eu gostaria de vender. Meu sonho era vender a casa que eu tinha para eu comprar uma bem melhor e num bairro melhor do que aquele que eu morava. E quando foi no final no final já do ano, quase, dia 20 de dezembro, eu vendi a minha casa e dentro de 2 dias eu já comprei essa casa que eu estou morando hoje, que é num condomínio, e é uma bênção. Então Deus tem, assim, abençoado grandemente a minha vida. Tem também da minha filha, Bruna, que ela tinha um problema de saúde, que, né, nos ovários, que chamava síndrome do ovário policístico, que ela vinha fazendo tratamento. Ela repetiu os exames agora, graças a Deus não tem mais nada, já está curada. Então, em todas as áreas, pastor, eu estou sendo abençoada, mas isso é com perseverança, é com muita atitude, tem que ter atitude, tem que deixar a velha criatura e deixar Deus trabalhar, porque Deus, eu ponho Deus na frente de tudo, sabe? Não sou eu que decido o que eu quero, sempre entrando na presença de Deus e buscando de Deus aquilo que é o melhor, sempre pedindo a direção dele. Tudo que eu vou fazer agora é através da direção de Deus. Não é pelas minhas próprias vontades, meus impulsos, não. Então, Deus tem trabalhado na minha vida. Eu tenho aprendi, né, isso, porque antes, até então, eu não sabia. É que Deus que direciona a minha vida. Não é o homem, não é ninguém, é Deus. Então, eu tenho buscado isso para a minha vida. E a senhora de lá para cá só tem conquistado? Só tem conquistado, pastor. Meu filho se casou agora no mês de julho, né? Ele tinha um apartamento, só que o apartamento pequeno ele já vendeu e já está em negociação com um bem maior ainda. Ele conquistou um restaurante também, né? Ele tem um restaurante e que no início
estava assim, um pouco fracassado, um pouco desanimado, mas eu sempre dando força, falando, não, vai melhorar, e hoje, graças a Deus, está uma bênção, né? Ele tem outro trabalho também, e então eu sei que Deus tem assim, a cada dia eu sinto o agir de Deus na minha vida e na minha família. E através das minhas orações, todos são abençoados, pastor. O restaurante, o apartamento que o filho da senhora conquistou, a senhora colocou nos meus projetos de conquista? Coloquei nos meus projetos de conquista, e tudo que nós conquistamos até então foi através dos meus projetos de conquista. Faço todos, participo dos jejum, das orações, e Deus tem honrado. Todos os meus sonhos, pastor, têm sido realizados. A senhora aprendeu a projetar, a senhora aprendeu a buscar de Deus os sonhos? Aprendi, pastor, porque até então eu não sabia que Deus poderia fazer tudo isso na minha vida. E eu vim conhecer a Deus através do Ministério Mudança de Vida. Foi através desse ministério que eu aprendi o que eu sei hoje. Aprendi muito, pastor, porque até então eu não sabia nada de Deus. Ouvia falar desse Deus, mas não vivia com esse Deus. E agora não, agora eu vivo com esse Deus. Dona Verônica, a senhora dizia que a casa que a senhora vendeu lá na Zona Norte era uma casa bem inferior a essa qual a senhora está hoje, e a senhora dizia que era algo impossível. Era, pastor, algo impossível, porque eu colocava nos meus projetos que eu gostaria de vender a casa, né, para comprar uma bem melhor. Mas não imaginava, pastor, pelos olhos assim, humano, não tinha como eu adquirir essa casa que eu adquiri. Mas, graças a Deus, eu olhei a casa em 2 dias, já tinha comprado e foi assim. E graças a Deus já está tudo pago. Então foi uma bênção, foi uma coisa assim, que é por Deus, porque se a gente for olhar assim, humanamente, eu não teria conseguido o que eu consegui, não. Até a aposentadoria, pastor. Tava assim, eu entrei com a aposentadoria em fevereiro e não tinha assim perspectiva de sair logo, porque às vezes ia ter meu horário de 3 meses até 1 ano para sair. E dentro de 40 dias saiu minha aposentadoria. Então hoje já estou aposentada, graças a Deus. Dona Verônica, para esta pessoa que nos assiste agora, por intermédio do programa Mudança de Vida, que talvez esteja passando pela mesma situação a qual a senhora passou, e a senhora, por intermédio do programa, a senhora assistiu o programa, e de lá para cá a vida da senhora mudou completamente. O que a senhora diria a esta pessoa? Olha, eu diria, pastor, que ela venha para o Ministério Mudança de Vida, porque aqui que eu aprendi a buscar a Deus, os ensinamentos, foi tudo através do Ministério Mudança de Vida. Foi através dele que eu conquistei tudo que eu conquistei. Então, que venha para cá, buscar esse Deus que pode transformar e mudar a vida das pessoas. Saia da sua casa, não ache empecilho, venha e busque Deus de todo o coração, que vocês vão conseguir maravilhas, porque esse Deus é Deus de maravilha. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora? Olha, o Ministério Mudança de Vida, pastor, representa tudo na minha vida, porque foi uma mudança total, foi uma mudança de dentro para fora, não foi uma mudança exterior, então foi uma mudança de dentro, então representa tudo na minha vida, o Ministério Mudança de Vida. Foi lá que eu conheci a Deus, então foi a partir deste momento que a minha vida foi transformada, foi mudada. Abençoada. Abençoada. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por essa vida. E eu peço que essa palavra possa, nesse momento, impactá-la. E que o espírito de temor repouse sobre ela. E que ela decida, a partir desse momento, tomar a decisão mesmo de te obedecer e se firmar dentro daquilo que é tua vontade e se submeter ao Senhor e renunciar a tudo que tem, ó meu Deus, roubado a comunhão dela com o Senhor, o relacionamento dela com o Senhor. Que ela se volte para o Senhor com temor.
que ela decida te obedecer, que ela decida se limpar de tudo aquilo que tem sido um roubo na vida dela. Que a partir de hoje ela decida, meu Pai, eu não vou mais ceder às tentações, às pressões, eu vou dizer não, eu vou colocar limite, eu vou agradar a Deus, custe o que custar. Ainda que todos se voltem contra mim, eu vou obedecer a Deus, eu vou ficar com Deus. Dá força a essa vida, cobre ela com teu sangue, coloca temor, que haja uma mudança nesse momento. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que essa pessoa colocou para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. Eu consagro e determino milagres. Eu abençoo a todos. Eu determino nesse momento uma transformação na vida de cada um. Uma mudança no caráter, na visão e no espírito. Eu peço bênção e prosperidade sobre os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que sejam prosperadas e abençoadas essas pessoas. Porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, desperta, move pessoas a se tornarem semeadoras do programa. Porque eu sei que essa atitude leva a vencer. Eu abençoo a todos, determino milagres e agradeço o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 77 no Brás, é onde eu fico. Onde vou estar hoje às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Esse trabalho acontece em todos os templos. Pegue sua família e venha dar as primícias a Deus. Pratique a lei das primeiras coisas. Pratique a lei das primícias. Essa é uma lei espiritual. Nós devemos dar a Deus primeiro, priorizar a Deus em tudo. Cria a tua família no temor do Senhor, seus filhos. Coloca Deus no centro da tua casa. Deus te abençoe muito, conte conosco. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.